RFI Convida. Rodrigo Bastos é arquiteto e engenheiro com doutorado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, é atualmente professor na Universidade Federal de Santa Catarina e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retórica. Além disso tudo, ele está na França desenvolvendo uma pesquisa no Centre Jean Pepin, aqui na região parisiense. Obrigada, Rodrigo, pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. Rodrigo, o que é muito latente nos seus muitos artigos e nos seus livros também, faço aqui um parêntese, Rodrigo é autor de Arte do Urbanismo Conveniente e também a maravilhosa Fábrica de Virtudes, o decoro na arquitetura religiosa de Vila Rica, Ouro Preto, Minas Gerais, que foi inclusive finalista no Prêmio Jabuti de 2014. Mas o que a gente recebe é essa ênfase muito forte nas evidências, né, entre sagrado e profano na sua pesquisa. Mas você não vai desenvolver só esse tema durante a sua permanência aqui na França. É isso? O que mais você aprofunda na sua pesquisa aqui em Paris? Também, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado em estar aqui. Sou ouvinte da Rádio France Internacional. Eu tenho trabalhado nos últimos anos uma pesquisa que busca reconstituir a história de conjuntos arquitetônicos e urbanos, em Minas Gerais especialmente, no século XVIII, e aí Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Catas Altas, essas vilas que possuem arquiteturas importantes, impressionantes do ponto de vista do nosso patrimônio, tentando escrever a história desses conjuntos a partir dos conceitos do seu tempo. São conceitos que foram esquecidos, transformados, apagados pelas histórias dos últimos 200 anos. Conceitos românticos como originalidade, genialidade, evolução substituíram os conceitos daquela época. Decoro, decência, adequação, formosura, elegância, perfeição. Então a minha pesquisa tem reconstituído esses conceitos para escrever sobre essas obras, enaltecendo e destacando os meios, os princípios e as finalidades dessa arquitetura com os seus próprios conceitos. Dar voz a essas coisas, a essas obras, com a terminologia e as palavras que eles usavam no seu tempo. Então a gente não poderia dizer exatamente que é um revisionismo. Na verdade, é um pouco recolocar essa estética sobre uma outra ótica mais apropriada à interpretação do seu tempo, a gente pode dizer isso? Exato, eu acho que a gente pode dizer isso sim. Porque, como eu falei, as histórias dos últimos 200 anos, elas predominantemente ou quase totalmente foram feitas a partir dos conceitos modernos, do século XX, século XIX, conceitos românticos modernos. Esses conceitos lá do tempo deles, século XVII, XVIII, eles estavam esquecidos, apagados. Então eu dou voz a esses conceitos e dou, num certo sentido, uma história alternativa para essas obras, como que dando palavra ao tempo em que elas foram construídas. E essa não é a sua única pesquisa que você desenvolve esse tipo de trabalho, porque numa outra pesquisa que também foi premiada, você contrariou um pressuposto que as povoações históricas de Minas Gerais, né, principalmente Ouro Preto, Sabará, Mariana, elas não teriam se desenvolvido espontaneamente. Seria também uma forma de questionar essa interpretação moderna que a gente faz do legado histórico dessas cidades? Perfeito, é exatamente isso. Reconstituindo esses conceitos de época, nós percebemos que eles tinham intenções, davam privilégio a noções de ordem, de regularidade, de implantação de edifícios, ornamentos e a própria constituição da cidade como um corpo importante dentro do reino português naquele tempo. Estudar esses elementos, essas obras, à luz desses conceitos, permitiu que a gente questionasse totalmente ou mesmo colocasse por terra essa visão de que elas são espontâneas, que são irregulares, desordenadas, que são noções que vêm sendo difundidas desde os viajantes do século XIX, passam por Sérgio Buarque de Holanda e outros historiadores e estudiosos importantes, com quem aprendemos muito no século XX, mas que tinham essa visão que, é claro, estava também formada por ideologias importantes de nacionalismos, ufanismos, a tentativa de construir, nos anos 30 e 40 do século XX, a visão de uma identidade nacional. Então, para eles era importante
dizer que aquelas cidades tinham sido espontâneas, não eram cidades construídas por portugueses com princípios portugueses. Então, a gente entende que havia esse pressuposto também ideológico nessas histórias, mas revê-las, as cidades, com os conceitos e com as práticas que naquele tempo foram feitas para construí-las, nos exige dar uma outra interpretação. Não são espontâneas, tem uma ordem importante que é correspondente ao século XVIII e, portanto, a gente acaba escrevendo uma outra história sem... Isso não era um pressuposto meu básico. Eu queria entender melhor a constituição dessas cidades. Acabei chegando a essas conclusões porque os documentos e as obras foram me evidenciando isto. Maravilha. E, Rodrigo, o livro, A Maravilhosa Fábrica de Virtudes, é resultado também da sua tese de doutorado, né? Acabou virando o livro. Também é uma tese premiada, né? Recebeu o prêmio Marta Rossetti Batista e reconhece justamente, o prêmio reconhece essa sua abordagem inédita, né? Em relação à arquitetura de Ouro Preto. O que você evidencia também nessa pesquisa? A gente conseguiu demonstrar, pesquisando os documentos de época, os tratados artísticos e arquitetônicos de época, os tratados de teologia, de política, que todos esses corpos de arquitetura, era uma expressão que eles usavam muito, eles pensavam tudo como corpos, o corpo da igreja, o corpo da cidade, o corpo da arquitetura, o corpo do reino. Eram corpos de arquitetura que funcionavam como teatros de representação de valores importantes para a sociedade da época. Valores teológicos, valores políticos e também valores que são cultivados e se tornam importantes também para as comunidades naquele tempo. Então, a gente poderia dizer que são fábricas. A ideia de fábrica nesse tempo é a própria ideia de edifício ou de fabricar, construir alguma coisa. Elas são... continuam sendo importantes para o tempo atual, porque realizam-se festas. A gente se aproxima da Semana Santa agora e nessas cidades, nessas arquiteturas, realizar-se-ão festas muito impressionantes e que eram feitas desde o século XVIII. Portanto, contar essa história com os conceitos daquele tempo permite a gente... reintroduzir esses edifícios, essas arquiteturas, com sentidos que foram esquecidos durante 200 anos. Por exemplo, a ideia de maravilha, por isso o título, A Maravilhosa Fábrica de Virtudes. A ideia era sempre edificar as pessoas na virtude, as virtudes cristãs, católicas, e sempre buscando o efeito da maravilha, que era uma espécie de efeito criado quando não apenas o efeito visual se torna deleitoso e interessante esteticamente, mas também porque permite a quem vê a obra que ela reconheça sentidos que fazem uma relação com suas vidas, com o sentido religioso da própria vida, que era fundamental no século XVIII, a constituição de uma irmandade política dentro da própria irmandade religiosa que compunham essas pessoas leigas, que construíram essas obras. Então, daí todo o escopo, bem resumidamente aqui, dessa pesquisa que foi agraciada com esse prêmio em 2010 ainda. Já tem aí mais de 10 anos que publicamos e depois viemos publicando outros artigos também, fazendo conferências para mostrar essa história de uma maneira um pouco diferente daquilo que foi escrito nos últimos 200 anos. Não, resumidamente, mas obrigada por nos elucidar sobre tantas coisas. Sucesso na sua pesquisa. Bem, nós conversamos com o arquiteto, né, professor, pesquisador no Centre Jean Pepin, aqui na região parisiense, Rodrigo Bastos, e obrigada mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios da RFI, no RFI Convida. Muito obrigado, eu que agradeço.